Essa, para mim, é a história mais comovente da Bíblia. E todas as vezes que eu a leio, eu me comovo. Não apenas porque eu imagino a dor e o sofrimento daquela mulher, como também por Jesus chegar ali naquele momento e fazer aquilo que ele é especialista em fazer, ou seja, mudar o rumo de nossas vidas. E apesar dessa não ser uma história corriqueira no nosso dia a dia, eu acredito que ela nos ensina muito acerca daquilo que Deus é e daquilo que ele faz e pode fazer. Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo! Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e aqui nós tratamos de crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta. Essa história fala muito da história de todos nós. Uma história de sofrimento, perdas e desesperança. Eu quero falar aqui da forma que Deus age e, obviamente, aquilo que ele faz nas nossas vidas. Estudar a Bíblia e crescimento espiritual sempre se trata daquilo que Deus é, daquilo que ele faz conosco e o que ele faz através de nós. E nos situamos em Lucas 7. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E a primeira coisa que essa história nos mostra é Jesus chegando no momento exato. Eu acredito sinceramente que Deus tem uma precisão exata naquilo que diz respeito às nossas vidas. Repare o timing de Jesus. Ele chegou exatamente no momento que aquela mulher precisava. Aí você pode estar pensando, sim, chegou para ela, porque para mim não chega. Porque às vezes o tempo vai passando e ficamos olhando as coisas na nossa vida que permanecem do mesmo jeito. Não é por falta de fé, não é por falta de oração, não é por falta de jejum. As coisas simplesmente não acontecem. E eu acredito que o teste mais difícil na vida daqueles que confiam no Senhor é exatamente esse, o teste do tempo. Mas existe uma coisa que eu sempre faço junto ao Senhor, todas as vezes que eu estou pedindo alguma coisa e eu acho que essa coisa está demorada. Eu pergunto para Ele se existe alguma coisa em mim que está atrasando a resposta dele. Por quê? Porque existe um versículo bíblico que diz que quem pode discernir as próprias faltas? Porque geralmente a gente não se discerne. A gente não consegue ver aquilo que está errado em nossas vidas. Não consegue ver aquilo que o Senhor quer que a gente modifique, muito embora, muitas das vezes, Ele esteja nos sinalizando. Então, algo que eu sempre peço a Deus é, me ajuda a ficar sensível à sua voz, de forma que eu tire da minha vida aquilo que pode estar atrapalhando os seus processos, ou a chegada daquilo que eu preciso. Então, pergunte ao Senhor. E se nessa varredura você não encontrar nada, simplesmente confie e espere. E a segunda coisa que chama a minha atenção nessa história é eles estarem indo em direção oposta. A mulher ia acompanhada da morte e Jesus vinha trazendo vida. E depois desse encontro, a mulher já não precisava ir. Com certeza ela retornou acompanhando Jesus. E assim é na nossa vida. Muitas vezes a gente vai seguindo o nosso caminho em direção contrária a Jesus, até o momento que a gente encontra com Ele e é preciso mudar a direção de nossas vidas. Mudar de direção é e tem que ser um efeito natural do nosso encontro com Jesus. Porque um evangelho que não nos confronta e não nos faz mudar de direção não é um evangelho. O encontro com Jesus provoca em nós naturalmente uma mudança de direção. E se nós não o fizermos, nós estaremos ainda acompanhando ou sendo acompanhados pelo luto e pela tristeza. E se você chegou até aqui e está gostando, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com outros para que possa edificar a vida de outros também. A terceira coisa que chama a minha atenção nessa história é: ela não pediu. Provavelmente, ela nem sabia quem ele era. Ou se sabia, naquele momento ela estava tão envolta em sua própria dor que ela nem reparou dele. Mas a verdade é que ela não pediu. Geralmente as pessoas pediam e ele fazia, mas não nesse caso. Ele simplesmente chegou, viu a necessidade dela e supriu. Porque ele estava ali naquele momento, porque ele se compadeceu dela. Isso nos ensina uma coisa tão valiosa acerca de Deus. Muitas vezes ele chega nas nossas vidas e supre
porque ele se compadece de nós e vê que é o que nós necessitamos. E é muito interessante que eu lembro aqui de uma passagem bíblica que diz que não é por muito falar que nós somos ouvidos. E eu sempre me perguntei acerca disso, porque existe também a passagem bíblica que diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, o que faz o Senhor nos atender, mesmo que a gente não peça? E eu diria que são duas coisas. A primeira é o propósito dele. Tudo aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas vai acontecer ainda que a gente não peça. E a segunda coisa que faz a gente ser atendido mesmo sem pedir é um estado de fé e gratidão. Porque a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Então existe sempre um sondar do nosso coração, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele sonda os nossos corações e ele procura um verdadeiro adorador. Então aquele que tem aquele estado de espírito de gratidão, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, é aquele que Deus se agrada e é aquele que o Senhor atende os desejos do coração. Eu sei que isso não é uma coisa muito fácil. Quem é que consegue estar louvando e sendo grato o tempo todo? Mas é algo que é preciso que tenhamos a consciência e tenhamos a postura para estarmos fazendo sempre. Ter uma atitude de gratidão no nosso coração, nas nossas palavras e no nosso comportamento. Porque esse, com certeza, é aquele que Deus ouve, Deus atende e que vem suprir as necessidades, ainda que não se peça. A quarta coisa que chama a minha atenção nessa história é a seguinte frase: não chores. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E aqui eu vejo todo o amor e toda a compaixão de Jesus. Sabe quando um adulto se depara com uma criança chorando e acolhe ela e fala: não, não chora não, já passou, não chora não. E em Jesus, mais do que um gesto de consolo, isso é uma promessa de solução. E eu te pergunto, quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem derramado lágrimas que só o seu travesseiro conhece? Ou às vezes está chorando no chuveiro, as suas lágrimas se misturam com a água que cai. E Jesus ainda hoje diz: não chores. Ele sabe que muitas vezes chorar é se aliviar, é extravasar, é colocar para fora aquilo que se está sentindo. Mas quando ele diz não chores, na verdade ele está dizendo: não se preocupe, confie em mim, porque não existe nada que eu não consiga resolver. Então ele se chegou, tocou o esquife e parou os que conduziam. Ele parou o andamento do funeral. Repare que ele se achega, toca no esquife e para o funeral. Estancar aquilo que gera morte é algo que Jesus faz em nossas vidas. O esquife era o lugar que o morto era conduzido. Então ele chega e toca no esquife. Para que a vida aconteça, é preciso que Jesus toque naquilo que está nos levando para o sepultamento. No processo da nossa caminhada com Cristo, ninguém está pronto ainda. Sempre existe algo que nós precisamos modificar. Mas a mudança só acontece quando a gente permite que ele nos toque e quando a gente se permite ser paralisado por ele. Porque, do contrário, estaremos indo em direção à morte. E eu sempre falo que morte não é necessariamente a morte física, mas muitas vezes antes da morte física acontecem outras mortes. Muitas vezes é morte emocional e morte espiritual. Então, muitas vezes é preciso que tenhamos a conscientização daquilo que precisamos parar, para que tais mortes não aconteçam em nossas vidas. E, por fim, ele ressuscitou o rapaz. Mas para aquela mulher, ele ressuscitou não apenas o filho, mas ele ressuscitou muito mais. Ele ressuscitou a provisão, o sustento, a continuidade e muito provavelmente a fé em Deus. Porque é isso que ele faz. Ele é poderoso para ressuscitar aquilo que está morto. Só você sabe aquilo que já morreu na sua vida. Os sonhos, os projetos, a fé, a confiança nas pessoas, os sentimentos bons. Mas uma coisa é certa: até hoje Jesus tem poder e só ele tem o poder de ressuscitar aquilo que você está considerando morto, extinto e até prestes a enterrar. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.